A palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nós vamos louvar nosso Deus essa noite e que nós possamos realmente adorar em Espírito e em verdade. E nós viemos aqui para isso, para adorar o nosso Deus. Te
venha nos fazer verdadeiros adoradores, ó Deus. Que o Senhor possa nos aproximar cada vez mais de Ti, ó Deus. Que nós possamos estar mais perto de Ti, ó Deus. Que nós possamos orar mais. Que nós possamos conhecer mais de Ti, ó Deus. E que o nosso louvor, ó Deus, chegue a Ti com um som suave, ó Deus. Que o Senhor se agrade, ó Deus, da nossa conduta, ó Deus, do nosso louvor. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, ó Deus, aonde estivermos. Que as pessoas possam ver isso, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Ver que nós Te adoramos, ó Deus. Ver que nós somos Teus filhos, ó Deus. Que nós possamos resplandecer isso onde quer que nós formos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. E nós Te louvamos porque nós temos essa oportunidade hoje aqui, ó Deus, de Te adorar, ó Deus, de Te engrandecer no Teu santo nome, ó Deus. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com a pastora Nilton, os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. Convido a todos a que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 7. Capítulo 6, versículo 28. Está escrito: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me enviará a Faraó? Como, pois, me ouvirá a Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordeno, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram o que o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia,
o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Irmãos, nesta noite eu quero olhar para a palavra de Deus sobre as lições que o povo de Israel teve ali no Egito. O Egito, um lugar cheio de deuses, de uma outra modo de pensar sobre a fé. E o povo de Israel estava ali já há 400 anos, 430 anos. Nasceram ali a grande maioria, aliás, todos eles, como escravos, e estavam prisioneiros, vivendo de uma forma realmente miserável, sofrendo todas as coisas que eles faziam, violência e tudo mais. E aquele povo sabia sobre Deus, sobre o Deus de José, mas eles estavam abatidos, não tinham reação, não tinham como sair de lá. Então Deus levantou Moisés e Arão para que fosse ali, e eles já velhos, um de 80 anos e outro de 83. A gente fica pensando como esses homens tão velhos começaram uma grande jornada de ir para um deserto, atravessar deserto, e agora eles iriam voltar e atravessar de volta, guiando uma nação. Mas foi Deus que mandou. E nós podemos pensar, irmãos, terríveis coisas aconteciam, mas o objetivo era Deus conduzir Faraó ao arrependimento. Maravilhoso, porque Deus mostrou o poder e humilhou a Faraó em todos os seus falsos deuses. Foram 10 pragas, e então as pragas vieram sobre o Egito. Pelo coração de Faraó, a dureza dele, os egípcios sofreram naquele tempo ali. E nós vemos então, irmãos, a vida do Egito era sustentada pelo rio Nilo. Eles tinham dali alimento, irrigava a terra para as plantações, os animais bebiam, eles bebiam do rio. Então a vida vinha de quem? Do próprio Deus, como de todos os seres humanos em qualquer lugar na face da terra. O rio Nilo era a vida do Egito. Não havia fonte de água para beber e irrigar aquela terra, e então o Nilo era tudo para aquele povo. E a primeira praga foi quando Faraó zombou de Moisés e de Arão. Então, no capítulo 7, verso 14, disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas. Estarás à espera dele à beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Como este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Então, irmãos, isso aconteceu. E o que aconteceu é que os peixes do rio morreram, e já cheirava mal. Os egípcios tinham nojo de beber a água, era hostil aquela situação, mas Deus fez isso, mandou uma praga sobre eles. Então a vida estava ameaçada, e foi necessário eles mandarem chamar novamente Arão. Fizeram Moisés e Arão
como o Senhor tinha ordenado, e feriu as águas, mas foi necessário vir novamente a Faraó. E Faraó, então, teve que ouvir de Moisés e de Arão. A natureza, nós podemos ver que obedece a Deus. A segunda praga foi quando ele simplesmente parecia ceder, mas agora endurece novamente o coração. Então, as rãs que viviam no seu habitat, por aquelas regiões de tantas águas do Nilo, vieram todas para dentro do Egito, para dentro das casas, e não tinham mais como fazer com elas, e começou a mortandade das rãs, e então o Egito tornou-se um lugar fétido, e era terrível a situação. Deus é quem mantém a ordem, e agora Deus estava tirando, Ele mantém a ordem da natureza, mas agora Ele tirou, houve o poder de Deus fez acontecer tudo aquilo. Quando o pecado, a gente pode pensar sobre isso, domina, Deus permite a convulsão da própria natureza, a manifestação. Nós podemos ver países aí que tem furacão, tem tornados, tem tantas coisas acontecendo, e depois parece que tudo acalma. Mas nós vemos que há um Deus acima de todas as coisas, e quando o povo se volta contra Deus e vive distante de Deus, vive no pecado, Deus pode mudar todas as coisas. E então nós devemos pensar sobre isso, irmãos, sobre a manifestação de Deus. Nós estamos vivendo nos dias atípicos, nós nunca vivemos dias como os que estamos vivendo agora. Nós vivemos numa nação que nem todos, ou a grande maioria não crê em Deus, ou vive a despeito de Deus, não se importam com Deus. E assim aconteceu nos dias de Faraó. Houve a praga dos piolhos também, quando Arão estendeu a mão e feriu o pó da terra, então a terra se tornou repleta de piolhos, e eles já não aguentavam de tanto que feria o seu próprio corpo com a fadiga com aqueles piolhos. E os magos também tentaram fazer e repetiram o mesmo efeito, parecia mágica, porque eles eram mágicos. E então disseram os magos a Faraó: é o dedo de Deus, isso é o dedo de Deus. Nós podemos pensar, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Olha, os magos que viviam naquela religiosidade lá falaram: isto é o dedo de Deus. E o coração do Faraó ainda se endureceu. E nós podemos ver, irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus cuida. Quando o Faraó enviou Deus, ele desafiou novamente Moisés, vieram moscas, e essas moscas fez algo totalmente estranho ao Egito, entre os egípcios e hebreus. As moscas tomavam tudo, mas na casa dos hebreus não tomavam, e houve fadiga com tudo aquilo. Quem ama a Deus e o segue está debaixo da sua proteção. Nós não podemos dizer que, olha, que mal nenhum não vai nos acontecer. Isso não é verdade. Se Deus permitir, acontece. Mas naquele instante ali, para Deus provar a Faraó contra a sua religiosidade estranha, então Deus poupou o povo de Israel e não poupou os egípcios. Deus protege e livra, mas Deus também castiga. A vontade de Deus prevalece sobre todas as circunstâncias. Nós podemos ver, irmãos, que o Egito era um lugar tão rico, tinha tudo, os rebanhos e tudo,
Mas agora tudo vinha ao caos, porque os rebanhos, que era a base da alimentação e do comércio, no dia em que Deus destruiu os rebanhos egípcios, então aquele povo ficou desolado, a riqueza que tinha parecia desaparecer. Nós devemos pensar sobre isso, irmãos. Nós não podemos pôr a nossa confiança no dinheiro, nem em milagreiros. E os egípcios eles criam no faraó como sendo um Deus, e eles estavam todos ufanados por ter ali um lugar tão rico, e eles tinham escravos, eles tinham tudo, mas Deus fez eles perderem estas coisas, e eles perderam também a saúde. Pessoas dizem que quando acontece uma desgraça, um acidente, uma coisa, ou qualquer outro problema, ou perde dinheiro, fala, mas graças a Deus ainda temos saúde. Mas eles perderam dinheiro e perderam saúde. Hoje nós vemos também, no nosso país, as pessoas perdendo muita coisa, perdendo saúde e também perdendo suas riquezas. Mas a saúde também não é garantia para o ser humano. Deus enviou feridas sobre os egípcios, e eles tiveram feridas, eles tiveram chagas, tiveram problemas de hemorroida, e então eles ficaram sofrendo. Nossa saúde depende da vontade de Deus, e nós devemos pensar sobre isso. Todas aquelas pragas tinham alguma coisa para forçar o povo a pensar: existe um Deus que não é o Deus dos egípcios. Deus nos dá segurança, porque nós obedecemos a Ele. Mas Deus pode também nos fazer passar por aflições. Naqueles dias veio uma praga que caiu granizo, e Deus avisou os egípcios. Aqueles que creram abrigaram seus rebanhos, e os servos foram poupados, mas todos os que não prestaram atenção viram a sua propriedade destruída, os seus rebanhos. Deus livra quem obedece e faz a sua vontade. Quem despreza os avisos de Deus causa a sua própria destruição. Nós vemos também nesses textos, os textos são longos, eu não estou voltando ao texto, mas nós devemos ver o que aconteceu aos egípcios. O sustento vem de Deus. Eles viam as mãos dos hebreus cultivar, fazer tijolos, fazer tudo, mas Deus mandou uma praga nas lavouras, uma praga de gafanhotos, que comia tudo que tinha, acabou com todas as plantações, e os egípcios iriam passar fome. Tudo isso Deus estava permitindo, as coisas estavam acontecendo e Deus permitindo. Era decisão de Deus, porque Deus é dono de toda a comida, Ele tem poder para tirar e para dar. Deus sustenta quem crê, dando aquilo que é preciso para viver. Mas, irmãos, nós devemos pensar: tudo o que fazemos depende de Deus, tudo. Quando as trevas caíram no Egito, ninguém conseguiu fazer nada durante 3 dias, houve uma escuridão e ninguém via nada. Nós podemos pensar, não foi um lockdown como acontece? Ninguém podia sair, ficaram todo mundo parado. Deus é soberano, Deus está acima da nossa vida, acima de tudo, sobre as nossas ações, tudo que fazemos. Ele é a luz de quem o ama, mas quem o rejeita vive em trevas. Eu sei que muitas pessoas não importam de viver nas trevas,
porque parece que a vida vai continuar. Bem-vindo, irmão João. Bem-vindo. As pessoas vivem desfrutando dos seus anseios, dos seus sonhos, e então se esquece que existe um Deus acima de tudo. Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre tudo que fazemos. Ele é a luz de quem o ama, mas quem o rejeita continua andando em trevas. Por isso, irmãos, nós temos um Deus que salva, e Deus fez aquele povo. Eu começo a imaginar aquela nação toda quando teve que sair do Egito. Como foi entrar num deserto? Se no Egito estavam sofrendo, agora eles tinham um deserto pela frente. Os primeiros tinham vindo pelo deserto, mas os que nasceram ali estavam ali no Egito. Agora eles iam entrar num terreno hostil, onde tudo falta. E nós podemos pensar sobre isso. Então Deus salvou a família dos hebreus, porque eles tiveram que sair, e o povo estava, por causa da última praga, o Egito estava em prantos, porque em toda casa morreu o primeiro nascido, tanto dos homens como dos animais. Então em toda casa morreu uma pessoa, e eles estavam chorando, eles estavam lamentando e pediram: olha, vão embora. E Deus falou: olha, quando forem sair, peçam a eles que deem roupas, que deem joias, que deem coisas. E eles receberam muitas ajudas para sair, até chegar diante do mar e pensar que tudo estava acabado. Mas Deus salvou a família dos hebreus. Mas para isso eles tiveram que aprender uma manifestação de culto. Deus mandou que eles pegassem um cordeiro e sacrificassem, e passassem o sangue, que seria o sinal da libertação, o sangue do cordeiro, nos umbrais das portas. E se a família não fosse suficiente para comer, que chamasse outra família pequena e comessem junto daquele cordeiro. E então, mas o sinal estava ali, e seria um estatuto perpétuo pelo deserto, quando chegasse em Israel, e que chegou até nós, e que vai até, podemos ver a palavra de Deus. Jesus Cristo veio, Ele foi o cordeiro anunciado desde o Egito, e Ele disse: olha, que ainda haveria de ceiar com os seus nos céus. Nós podemos pensar sobre isso. Deus salvou as famílias dos hebreus, não houve morte entre eles, o cordeiro estava ali para ser sacrificado, e marcou toda a vida dos hebreus, e marcou a nossa vida como descendentes do Filho de Deus. Nós passamos a descender dele, porque nós aceitamos a nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma, a morte e a condenação vêm sobre os que não creram em Jesus. A morte física é sobre todos, mas a morte e condenação espiritual virá como veio sobre os egípcios. Os filhos foram condenados a morrer. O filho do faraó, que era considerado um deus, seria faraó também. Naquele dia morreu o filho de faraó. Mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para se tornar o nosso Salvador. Quem tem Jesus tem a salvação. Deus nos permitiu viver dias difíceis, nós estamos vivendo agora. E alguém pode pensar: mas se Deus é bom, por que permitiu essa pandemia, essa praga? O pecado
é a causa principal do surgimento das doenças e da morte. Nós sabemos disso. Mas Deus permitiu que aparecesse algo tão letal, que causa perdas em muitas famílias. É como se nós estivéssemos hoje no Egito e vendo, olha, morreu tantos ali, a televisão não para de falar, a pessoa está bem, no outro dia, olha, está no hospital e morre, está sendo tirado do meio da família. Não é que Deus mudou, Deus está permitindo. E nós devemos pensar, irmãos, refletir, olha, como está a nossa vida como cristãos, mas como está a vida da nação, daqueles que não se importam com Deus. Nós podemos até ver, irmãos, como eles ficaram decepcionados porque não houve aqueles shows, mega shows por aí, né, que estavam previstos, mas tem pessoas aí contrariando a lei, fazendo coisas em lugares, juntando e fazendo movimentação porque querem beber, querem fazer toda sorte de coisas que não agradam a Deus, porque eles amam estas coisas. Mas Deus tem permitido esta prova. E a pergunta é: por que muitos têm feito essas decisões? Na verdade, muitas tragédias e grandes tragédias, em proporções enormes, acontecem em alguns lugares do mundo. E nós podemos pensar, por que isso? Quais os motivos por que Deus permitiu? Mas nós esquecemos de que o ser humano vive contrariando a Deus, vive negando a Deus, e as coisas têm um momento que vão chegar, e elas não vão pedir licença, as coisas ruins não vão pedir licença, não vão pedir autorização, mas vai invadir a vida, invadir o nosso país, invadir o mundo inteiro. E os nossos projetos todos foram colocados em segundo plano, porque nós temos que parar e pensar sobre a nossa própria vida, sobre o nosso Deus, e cuidar para que a gente não sofra as consequências dessa doença. Nós sabemos que isso é uma tragédia, mas a tragédia maior é quando nós violentamos a nossa própria alma com o mal e nos acomodamos com ele e pensamos que Deus não está vendo. Tragédias têm lugar no coração das pessoas e vem sugar a sua vida. Irmãos, imagine que muitas famílias hoje estão destroçadas quando perderam parentes para essa doença. Infelizmente, essa praga, esta pandemia, esse vírus, o Covid-19, ela está sendo muito eficiente para matar, para causar danos. E nós vivemos um tempo difícil. E nós podemos até falar: meu Deus, por quê? Por quê? Por que o Senhor tem permitido esse vírus? A Bíblia nos aponta que Deus é soberano, é o Deus que tudo vê. As Escrituras nos ensinam a confiar exclusivamente em Deus, não esperar pelas nossas forças, por aquilo que eu acho que eu poderia fazer. E então, irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Por causa de Adão, a humanidade começou a sofrer consequências lá no início. A queda da humanidade, o pecado afetou o universo onde nós habitamos. Toda a criação está sujeita à corrupção. O pecado é a causa principal do surgimento das doenças. No Éden não tinha doenças, mas surgiu a morte, o sofrimento. Mas será que Deus não poderia ter impedido, ou Deus não podia agora ter impedido que esse vírus viesse? Será? Deus tudo pode.
Deus tudo pode, Ele poderia sim. Na história, em muitos momentos, devido à bondade e misericórdia de Deus, a intervenção de Deus foi de forma majestosa. Mas nesse momento Deus está permitindo. Crentes de todas as gerações se mostram. Hoje nós podemos olhar, o mundo inteiro está voltado para esse assunto, essa doença. Deus está usando essa tragédia, as dores, para nos fazer ouvir a sua voz. O objetivo é mostrar aos homens que nós somos finitos, a finitude da vida. A vida está por um triz. Eu posso estar vivo hoje, amanhã estar num leito de um hospital, em 2, 3 dias talvez morrer. Nós somos chamados de volta ao Criador, ao arrependimento, e nós devemos nos confessar a Deus. O nosso Senhor permite a angústia, as dores, para que a gente possa enxergar a nossa fragilidade, a nossa finitude. Então, irmãos, a necessidade é voltar cada vez mais para a presença de Deus, reconhecer como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, e nos render aos pés de Jesus. Se existiu praga no passado, estamos vendo agora, e ainda vai existir em tempos futuros que talvez nós não estejamos sobre a face da terra, por causa da dureza do coração do homem. Vamos orar nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus, te somos gratos pela tua misericórdia. Ó Deus, nós clamamos por ti, porque o mundo hoje sofre. Quantas pessoas à nossa volta estão sofrendo. Hoje, ó Deus, nós te pedimos pela mãe do Alex, que está passando por essa doença, e por tantos outros. A todo momento, milhares e milhares de pessoas estão isolados para tratar e sair vivos dessa doença, Senhor. Senhor Deus, derrama a tua graça, a tua misericórdia, e que todos arrependam dos seus pecados, que haja tempo para mudar o destino da alma. Ó Deus, tem misericórdia da tua humanidade, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a tua vontade, que nós possamos tirar a lição para as nossas vidas sobre esses dias que passamos. E, ó Deus, nós queremos te agradecer como o Senhor tem cuidado de nós. Nós não estamos passando pela doença. Infelizmente, há muitas pessoas passando, mas o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E rogamos por todos, ó Pai, por toda a humanidade. Mas hoje te rogamos pelas pessoas da nossa igreja, as pessoas desse bairro, as pessoas que nós precisamos alcançar para a salvação, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Dá-nos a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Irmãos, eu queria falar um assunto. A irmã Larissa está em Brasília e ela está começando o curso que vai ter duração de 1 ano. Ela está trabalhando com os meninos, né, dependentes que vivem na rua, está fazendo esse trabalho. Só que o curso que ela tem que fazer, ele tem um custo, e eu quero trazer para os irmãos, eu conversei com ela, o custo mensal é de R$680.
A nossa igreja, em tempos passados, adotou até missionário por um tempo, ajudou, mas agora está dentro da nossa casa. Larissa já está se tornando missionária, mas ela foi lá para se preparar. Ela vai ter um ano de preparação missionária. Então eu gostaria de trazer aos irmãos sobre isso, sobre a questão de nós podermos até mesmo darmos mais ofertas com a finalidade de missões, mas no primeiro momento a minha impressão é que nós, como igreja, poderíamos, a própria igreja, discutirmos e aprovarmos que a igreja assuma essa responsabilidade, né, dessa mensalidade, que além de mensalidade, ela também está ali, tem necessidades, né? Eu sei que alguns irmãos estão ajudando, né? Mas agora nós temos que decidir sobre isso. Como nós Que